Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. O comentarista desse trimestre da CPAD é o pastor Ezequias Soares, que é pastor ali na cidade de Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, a última lição do trimestre, com o título A Igreja e a Lei de Deus. O texto áureo está em Romanos 3,31, que diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E a verdade prática diz: o Senhor Jesus definiu de maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Então nós vamos ver nessa lição, basicamente, o que é a lei, ver se Jesus cumpriu a lei, ver se Jesus disse que a lei acabou, não existe mais. Vamos ver também, será que nós devemos cumprir a lei ou não, ver se a lei continua existindo ou não, e responder então perguntas a respeito da lei. Nós vamos ver basicamente aí um resumo de tudo o que nós vimos aí durante o trimestre e vamos ver alguma coisa assim, aplicando isso dentro da atualidade, dentro do cristianismo. Então, se nós vivemos hoje pela fé em Jesus Cristo, isso quer dizer que nós vamos anular a lei? Quer dizer que não existe mais a lei para nós? Então nós vamos ver que a lei continua existindo e quando nós, através do Espírito Santo que está em nós, nós conseguimos cumprir a lei, então nós estamos, na verdade, estabelecendo a lei. Estamos dizendo que a lei é santa, é pura, é boa, vem de Deus, que na verdade nós deveríamos cumprir toda a lei, embora não consigamos. Mas a lei não vai deixar de ser boa, de ser justa, de ser de Deus, porque nós não conseguimos cumpri-la. Então, nós sabemos que em Cristo nós conseguimos cumpri-la. E sabemos que, mesmo com Cristo aqui na terra, nós nunca a cumpriremos totalmente. Então, sempre somos dependentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Nós somos salvos apenas porque estamos em Cristo, porque Jesus nos salvou, porque Jesus levou os nossos pecados sobre ele, e não por merecimento, e não por justificação devida a cumprir a lei, porque nós não conseguimos cumpri-la. A perfeição está em Cristo e não em nós. Então a lei mostra, revela-nos o pecado, revela-nos a nossa condição de condenados, de merecedores de um juízo. Mas a graça vem nos revelando que Jesus Cristo deu a vida por nós, levou os nossos pecados sobre ele. Então, pela fé, acreditamos nisso. E a graça de Deus, então, vem nos revelando a salvação, a saída. A lei não mostra a saída, mas a graça mostra a saída. A lei mostra a condenação, mas a graça mostra a salvação. Tudo depende de Jesus. Jesus é a chave de toda a Bíblia. Tudo que nós pudermos aprender, tudo que nós pudermos saber sobre Deus, tudo é através de Jesus. Então é Jesus que descortina tudo para nós. Jesus é o cumprimento da lei, dos profetas, dos salmos, é o cumprimento de toda a Bíblia. Então tudo se resume em conhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador. Esse conhecer deve ser progressivo. Nós vamos cada dia mais nos aproximando de Jesus, conhecendo mais Jesus. E assim nós conhecemos a salvação. Assim nós conhecemos Jesus como nosso Salvador. Assim nós somos morada, templo do Espírito Santo na terra. Assim é que nós vamos um dia estarmos para sempre com Deus. Assim é que nós, então, acreditamos que somos filhos de Deus. Deus nos trata como filhos.
Quando nós falamos então em lei, a lei de Deus é a mesma lei de Moisés. O Senhor Jesus reconhecia a lei como palavra de Deus. Então Jesus é o centro e é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Nós vamos ver que nem todos os mandamentos têm o mesmo peso diante de Deus. Então a lei, ela antes de acontecer, antes de Jesus vir, ela já testemunhava da salvação em Jesus Cristo. E nós sabemos que a lei, ela é colocada em nosso coração através da nossa conversão, através de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir daí, Ele coloca em nosso coração a lei para que nós possamos cumpri-la, para que nós possamos obedecer a Deus, para que possamos agradecer a Deus, para que nós possamos viver em comunhão com Deus, para que nós possamos agradar a Deus. Então, Jesus cumpriu toda a lei, viveu a lei. Agora, Ele não fazia nada disso porque Ele lia lá, eu vou fazer assim porque está escrito aqui. Não, isso era natural em Jesus. Então, é automático na vida daquele que se aproxima de Jesus, daquele que tem o Espírito Santo morando em si. Automaticamente, ele vai desejar fazer aquilo que já está escrito que é para fazer. Ele vai desejar sempre agradar a Deus. Jesus não lia lá na Bíblia ou dos escritos para poder ele cumprir aquilo que estava escrito sobre ele. Não. Tanto é que o cumprimento da palavra de Deus, por exemplo, que diz que os seus ossos não seriam quebrados, Jesus já estava morto quando isso se cumpriu. O soldado quebrou as pernas de um ladrão de um lado, quebrou as pernas do ladrão do outro. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, para apressar a morte deles, o que aconteceu? Jesus já estava morto, então não foi necessário quebrar-lhe as pernas. Então olha só, houve um cumprimento, mas Jesus não procurou cumprir isso aí. Jesus não era um charlatão que fosse ler as Escrituras e fosse cumprir tudo, deixar que tudo cumprisse sobre ele, fazer alguma coisa para que isso se cumprisse sobre ele. Não. As palavras de Deus, as profecias se cumpriram porque Ele é Deus, não porque Ele procurou cumprir, porque já estava escrito antes o que ia acontecer depois. Quando o soldado fura ali o lado de Jesus, está comprovando que ele estava morto. João está ali, é um outro milagre. João vê isso acontecer, narrar isso, já é um outro milagre, porque os seus discípulos fugiram todos. Como é que João poderia ficar ali? Como é que ele conseguiu isso? Então tudo é coisa de Deus. A testemunha deveria estar ali. Veja que muitos falsos cristos apareceram, mas nenhum deles teve cumprimento da palavra de Deus sobre eles. Mesmo que até eles tentassem cumprir as Escrituras neles, eles não conseguiram. Então tudo se cumpriu em Jesus. Realmente o Filho de Deus que veio à terra, nasceu como homem, levou os nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz. Mas ele ressuscitou, está vivo para todo sempre, e ele continua intercedendo por nós. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver a leitura bíblica em classe aí, que está em Mateus 5:17 a 20 e Romanos 7, de 7 a 12. Mateus 5, então. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado,
tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Veja bem que Jesus não disse: vocês acham que eu vim aqui destruir a lei e os profetas? Não, ele disse a lei ou os profetas. Então veja só que é diferente. Ele está dizendo a respeito de todos os escritos a seu respeito e está falando sobre todas as normas que Deus deixou aos homens. Então ele está dizendo: eu não vim para destruir isso, eu não vim para acabar com isso, para destruir, para desfazer, para me distanciar disso. Não, eu vim cumprir tudo isso. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse é o grande motivo por que Jesus veio. Ele veio para que nós tenhamos vida eterna, vida com Deus. Então, se a lei nos condena, se a lei nos obriga a viver longe de Deus, Jesus veio nos aproximar de Deus. Jesus veio morrer em nosso lugar. Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar. Ele veio morrer em nosso lugar porque nós transgredimos essa lei. Então veja que Jesus veio, na verdade, confirmar a lei. Jesus veio confirmar que tudo isso é coisa de Deus, é coisa boa, que nós deveríamos cumprir, embora não consigamos. Mas ele cumpriu tudo isso. Ele quis mostrar para nós que em comunhão com Deus, em total comunhão, submissão a Deus, em obediência a Deus, nós também poderemos cumprir essa lei. Embora muitas vezes nós vamos transgredir essa lei. Mas devemos sempre nos lembrar de pedir perdão a Deus, de continuar a luta para vencer o pecado. Lembrando que nós temos o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. E ele continua à direita do Pai intercedendo por nós. E sempre nós devemos ir a ele. Devemos sempre usar esse intercessor que está conosco na terra, que é o Espírito Santo, e o intercessor que está no céu, que é Jesus Cristo, que está lá intercedendo junto ao Pai. Lembre-se disso. Existe perdão, existe misericórdia, existe graça, existe um Salvador, Jesus Cristo. Então chegamos aí à última lição do nosso primeiro trimestre de 2015. Vamos ver aí então as partes dessa lição e os tópicos. Na primeira parte nós temos aí o que significa cumprir a lei. Tópico 1, completar a revelação. Tópico 2, cumprimento das profecias. Tópico 3, o centro das Escrituras. Na parte 2, o Senhor Jesus viveu a lei. Tópico 1, preceitos cerimoniais. Tópico 2, preceitos civis. Tópico 3, preceitos morais. Na parte 3, a lei não pode ser revogada. Tópico 1, Jesus revela seu pensamento sobre a lei. Tópico 2, até que o céu e a terra passem. Tópico 3, o menor mandamento. Parte número 4, a lei e o evangelho. Tópico 1, o papel da lei. Tópico 2, Jesus e Moisés estão do mesmo lado. Tópico 3, a justiça dos fariseus.